O Império Romano realmente precisava cair? Esta é uma noção que eu já ouvi várias vezes, mas será que é realmente verdade? A queda do Império Romano foi um fato inevitável ou poderia ter sido evitada? Bem, amigos da história romana tardia, vamos tentar responder a essa pergunta. Todos eles tinham uma coisa em comum: todos caíram. Todo império criado pelo homem, ao que parece, cai mais cedo ou mais tarde e passa por diferentes estágios. Podem ser definidos de diferentes maneiras. Sir John Glubb, por exemplo, define o ciclo de vida de um império em 8 estágios distintos. 1. A Era dos Pioneiros. 2. A Era das Conquistas. 3. A Era do Comércio. 4. A Era da Riqueza. 5. A Era do Intelecto. 6. A Era da Decadência. 7. A Era do Declínio. 8. A Era do Colapso de David Murray tem outra definição, na qual um império passa pelos 5 estágios. 1. Regionalização. 2. Ascensão ao império. 3. Maturidade. 4. Superextensão. Ele criou um gráfico mostrando toda a história de 2.200 anos do Império Romano, desde a fundação da cidade de Roma até a queda de Constantinopla. No caso de Roma, o período de 700 a.C. a 200 a.C. pode ser visto como regionalização, na qual Roma passou de um poder local ao redor do Lácio para o poder que dominaria o Mediterrâneo Ocidental após a Segunda Guerra Púnica. De 200 a.C. a 45 d.C., tivemos a ascensão ao Império, onde o espírito marcial ainda era forte, e as legiões romanas continuaram conquistando todo o Mediterrâneo, mas também regiões distantes como a Grã-Bretanha ou partes da Mesopotâmia. Isso inevitavelmente levou à superextensão, fazendo com que inimigos externos tivessem mais chances de invadir partes do império. E por último, temos declínio e legado. Embora sejam modelos simplificados, eles explicam os mecanismos impulsionadores por trás do surgimento e queda dos impérios. Então isso significa que o Império Romano invariavelmente teve que cair. Bem, sim. Já que todo império tem, por definição, uma vida útil finita, o Império Romano teria, sob qualquer circunstância, entrado em colapso mais cedo ou mais tarde. No entanto, eu vou defender o argumento de que a queda do Império Romano poderia ter sido, na verdade, em nosso futuro. Vimos que toda a extensão da história romana, desde seus estágios iniciais, quando Roma foi fundada, até a queda das últimas fortalezas romanas orientais, abrange um pouco mais de 2.200 anos. Isso é realmente um tempo incrivelmente longo. Se tentarmos visualizar esse período de tempo, pode nos surpreender que nós vivemos muito mais perto da queda de Constantinopla do que as pessoas durante a queda de Constantinopla viveram em relação ao reinado de Justiniano. O reinado de Justiniano estava para eles 900 anos no passado. O reinado de Augusto durou quase 1.500 anos. 3 vezes mais do que o tempo entre a nossa época e a queda de Constantinopla. Esses são os incríveis períodos da antiga Roma. Assim, é realmente tão difícil imaginar que o Império Romano poderia ter sobrevivido mais algumas centenas de anos, apenas 26% a mais, para que ainda existisse em nosso tempo. Concordo plenamente com a ideia de que todo império criado pelo homem cairá mais cedo ou mais tarde. Mas quem pode dizer que o Império Romano não poderia ter sobrevivido de alguma forma até os dias de hoje? Há, na verdade, exemplos de estados que existiram ininterruptamente por mais tempo do que os 2.206 anos do Império Romano. O Japão, por exemplo, tem sido etnicamente homogêneo e não foi conquistado há cerca de 2.680 anos. Antigo Vietnã, por 2.621 anos, de 2.879 a 258 a.C., e Etiópia, por 2.916 anos, de 980 a.C. a 1936 d.C. Então, tecnicamente, vemos que seria possível para um império ou reino sobreviver por centenas de anos a mais do que o Império Romano. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano.
Existe uma forte correlação negativa no YouTube entre complexidade intelectual e receita monetária, como você pode imaginar, mas eu realmente não quero fazer vídeos no YouTube com o objetivo de ganho monetário. Caso contrário, eu teria escolhido um tema diferente. Então, Majorianos realmente é um projeto de paixão 100% completo meu. Portanto, por favor, considere apoiar este trabalho na plataforma de financiamento de criadores ou através de associação no YouTube. Eu realmente quero continuar fazendo vídeos no 5º ou 10º ano, já que já acumulei mais de 250 tópicos futuros de vídeos apenas sobre o final do Império Romano. E a lista ainda está crescendo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal. Espero que Majorian fique orgulhoso. Obrigado, Tiago, amigo. O Império Romano poderia ter sobrevivido até hoje? Eu frequentemente ouço argumentos de que o Império Romano tinha que cair, pois possuía muitos problemas sistêmicos fundamentais. Isso é, claro, verdade. Realmente tinha problemas sistêmicos. Por exemplo, os romanos nunca conseguiram resolver o problema da sucessão. Após a queda da República, houve inúmeras guerras civis sobre quem seria o próximo imperador. Ao longo da história romana, desde a primeira vez após a morte de Nero até os estágios finais do Império Romano do Oriente, sempre houve guerras civis contra usurpadores. Roma nunca conseguiu estabelecer um sistema de sucessão ordenado, e isso, é claro, enfraqueceu severamente o Império. Porque se você tem inimigos externos ameaçando você, é melhor não desperdiçar seus recursos e mão de obra em lutas internas. Durante a crise do século III, um incrível número de imperadores, contra-imperadores e usurpadores lutavam uns contra os outros. Basicamente, de 230 a 280 d.C., houve uma constante guerra civil que custou a vida de muitos romanos. Durante aquele tempo, o império quase caiu. O império se dividiu em 3 partes, houve pandemias incríveis que dizimaram severamente a população romana e, assim, reduziram o tamanho do exército. E houve invasões bárbaras de todos os lados. Os godos devastaram os Balcãs, os Alemanni, o norte da Itália, e a Galícia, e a República Islâmica da Pérsia ameaçava o Oriente. Parecia realmente muito ruim. Em uma linha do tempo alternativa, o Império Romano terminou ali mesmo. Mas por que ele sobreviveu? Porque por pura sorte, havia as pessoas certas, presentes no momento certo, que demonstraram uma incrível quantidade de coragem e habilidade e salvaram o Império da beira da destruição. Uma dessas pessoas é, claro, o lendário Aureliano. Se ele não tivesse existido, mas em vez disso tivéssemos tido uma pessoa do tipo Honorius, Aureliano derrotou os impérios separatistas, reincorporando-os ao Império Romano, e derrotou os godos, os vândalos, os jutungi, os sármatas e os carpi, garantindo assim as fronteiras do império. Ou Probo, que derrotou os Alemanni, os francos e os burgúndios, as mesmas tribos que, 130 anos depois, invadiriam com sucesso o Império Romano do Ocidente. A sobrevivência do Império Romano às vezes realmente dependia das ações de uma única pessoa. Essa era a fraqueza fundamental ou a força do Império. O sistema de um imperador seria excelente quando você tivesse um imperador capaz, mas realmente ruim quando tivesse um fraco. E não se engane, o Império Romano já enfrentava os mesmos problemas durante a crise do século III, como enfrentou 200 anos depois. Um exército muito grande e caro para manter, o que obrigava os imperadores a desvalorizar a moeda, criando assim enormes problemas econômicos, ou uma lacuna muito grande entre ricos e pobres, ou o sistema injusto de escravidão, ou um alto grau de especialização, que tornava as províncias vulneráveis a invasões bárbaras, ou uma sociedade que se tornava cada vez mais relutante em lutar pelo império, ou a prática injusta e brutal dos jogos gladiatórios, ou a diminuição da receita agrícola, ou uma rede comercial em colapso, ou a diminuição da população em muitas cidades, ou a corrupção desenfreada.
Todos esses problemas que são frequentemente citados como os grandes problemas do século já estavam presentes durante a crise do século III, e mesmo assim, o Império sobreviveria por mais 1.200 anos. Portanto, não posso aceitar que o Império Romano teve que cair devido a problemas sistêmicos, e quero apresentar minha própria tese, a saber que, apesar de ser um sistema falho, o Império Romano foi capaz de sobreviver por tanto tempo e capaz de mudar, e, em segundo lugar, de alguma forma, sempre parecia que durante os tempos de crise, surgia a pessoa certa no momento certo para salvar o dia. Aurélio e Probo salvaram o Império no século III, Julian salvou o Império Ocidental de invasões nos anos 350, até rechaçar dos invasores germânicos como Alarico e Radagaiso. Mas então, no século V, a maré de sorte virou contra os romanos. É minha forte convicção que se Stilicho não tivesse sido morto, o Império do Ocidente poderia ter sobrevivido. Roma foi saqueada apenas porque seu tratado com Alarico tornou-se nulo e sem efeito com sua morte, e foi ele quem obteve grandes vitórias contra os invasores germânicos várias vezes. Agora, é verdade que durante seu governo, Gália e Hispânia foram invadidas por invasores germânicos, após 407, mas o coitado nem teve uma chance real de lidar com o problema, porque ele conseguiu derrotar Radagaisus apenas em 406 e Honório já o mandou matar em 408. Quem sabe o que Stilicho poderia ter alcançado se tivesse vivido? Ele pode ter sido capaz de pacificar os visigodos e, com a ajuda de Alarico e seus visigodos, como soldados federados, pode ter lutado contra os invasores germânicos em 4 de agosto de 1908 e anos posteriores. Talvez ele até teria derrotado decisivamente os vândalos, os burgúndios e os suevos. Em uma linha do tempo alternativa, os visigodos, por não terem saqueado Roma, não teriam estabelecido um reino na Aquitânia. Stilicho poderia ter escolhido unir forças com Constantino III em vez de desperdiçar estupidamente as forças do Império lutando contra usurpador após usurpador, como aconteceu em nossa linha do tempo. Um homem capaz no momento certo poderia ter evitado a queda do Império do Ocidente, como aconteceu em nossa linha do tempo com Aureliano, Probo e Juliano. Ou mesmo até 460, mesmo naquela época, o Império Ocidental quase se recuperou devido às lendárias reconquistas de Majoriano. Se ele tivesse conseguido reconquistar a África, o Império Romano do Ocidente provavelmente teria sobrevivido. Às vezes, realmente se resumia a ter sorte ou não ter sorte. Neste caso, Majoriano não teve sorte, e sua frota para a reconquista da África foi queimada por traidores. Esse evento singular mudou o curso de toda a história. Se isso não tivesse acontecido, ele teria reconquistado a África. Mais tarde, ele teria receita suficiente desta rica província para não desmobilizar seu exército, e Ricímero não teria chance. Suas reformas podem ter se consolidado, e o Império Romano do Ocidente pode realmente ter sobrevivido. Ou até o 468º, na última tentativa de restaurar o Império Romano do Ocidente com o Imperador Antêmio e o Imperador do Oriente Leão I. Uma enorme frota foi enviada para a África, composta por 1.100 navios, a fim de derrotar os vândalos e reconquistar a província para o Império. E a operação quase teria sido bem-sucedida, se Basilisco, o comandante da frota, não tivesse cometido um erro fatal de julgamento. Mais uma vez, tudo se resumiu à decisão de um homem. Uma decisão que mudaria o curso de toda a história. Eu falei sobre isso em detalhes neste vídeo aqui. Se ele tivesse tomado a decisão correta, até mesmo o Império Romano do Ocidente poderia ter sido restaurado em alguma medida. E se o Império Romano do Ocidente tivesse sobrevivido, é muito provável que o Império Romano do Oriente também tivesse sobrevivido por muito mais tempo. Com a ajuda do Império Romano do Ocidente, o Oriente talvez tivesse uma chance de lutar contra as invasões árabes. O Império Romano do Oriente
só perdeu muitas províncias para os árabes por causa da extremamente devastadora Guerra Persa de 602 a 630, e porque os eslavos e ávaros estavam invadindo os Balcãs ao mesmo tempo. O leste realmente teve que lutar uma guerra em várias frentes contra muitos inimigos diferentes por conta própria. Mas, se o Império Romano do Ocidente ainda existisse naqueles dias, o Ocidente poderia lidar com as invasões dos eslavos e ávaros, enquanto o Oriente poderia se concentrar totalmente nos persas e árabes. O Ocidente até poderia ter enviado reforços para conter as invasões árabes, ou para reconquistar o Egito e o Levante. Assim que o Império Ocidental caiu em nossa linha do tempo, acredito que o destino do Oriente também estava selado. O Ocidente não poderia sobreviver sem o Oriente, e o Oriente também não poderia sobreviver sem o Ocidente. A Europa, após a queda do Império Romano do Ocidente, nunca se importou muito com os romanos do Oriente, porque eram vistos como gregos, e o cisma do cristianismo diminuiu ainda mais a simpatia pelos romanos do Oriente. Mas, se o Império Romano do Ocidente tivesse sobrevivido, se Estilício não tivesse sido morto, ou se Majorian tivesse retomado a África, ou se Basiliscos não tivesse tomado a decisão errada, o Império do Ocidente poderia ter sobrevivido, e o Império Romano realmente poderia ter durado até os nossos tempos modernos. Como o mundo seria se isso tivesse acontecido, é realmente interessante de se pensar, e vamos explorar isso em outro vídeo, porque isso, é claro, depende fortemente do ponto de divergência, ou seja, quando as linhas do tempo começaram a se desviar. Mas uma coisa é certa, o mundo seria um lugar muito diferente. E se você estiver interessado em aprender quando o fim do Império Ocidental começou, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você está mais interessado em aprender sobre por que o Império Romano do Oriente sobreviveu por tanto tempo, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito.